Mateus 16, 17, 18. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17 diz: E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pai, em nome do teu Filho, nós estamos aqui em gratidão a ti. Obrigado, muito obrigado por tudo que o Senhor fez aqui nessa manhã. Nós rendemos, meu Senhor, adoração ao Senhor, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Mas nesse momento nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor fale conosco. Pai, somos famintos da tua palavra. Temos fome que seja do Senhor. Então vem para nós nessa manhã e se apresenta como o nosso alimento. E nos transforma para que possamos viver a realidade do teu reino, Senhor. Pai, aí estão os teus filhos. Eles são o teu povo. E esta é a tua palavra. Então, faz segundo a tua vontade, porque eu nessa manhã já estou rendida a ti, Senhor. E eu ofereço a minha vida ao Senhor. E que a minha mente seja a mente do teu Espírito, Pai. No nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém? Irmãos, Jesus pergunta assim: o que os homens dizem que eu sou? Alguns dizem Elias, Jeremias. E aí ele diz assim: e vocês? O que vocês dizem? O que vocês sabem a meu respeito? Quem eu sou para vocês? E aí Pedro, debaixo de uma revelação do Espírito, ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E imediatamente o Senhor diz assim: mas Pedro, eu também tenho algo para te revelar. Tu és Pedro. Na verdade, ele diz em aramaico: Tu és Kefas. Kefas. Que em grego diz: Tu és Petros. Ou seja, tu és uma pedra. E é sobre esta pedra que eu vou edificar a minha igreja. E quando você para raciocinar, você pensando em pedra, símbolo de pedra, rocha, que é uma pedra. A pedra representa a estabilidade. Pedra representa força. Agora Jesus está olhando para alguém instável. Alguém tão instável quanto Pedro. E olha e diz: não, Pedro, tu és pedra. A sua realidade espiritual, o que eu tenho para você, é um homem pedra. E é sobre esta pedra, sobre este homem estável, sobre este homem que terá a minha força, que eu vou edificar a minha igreja. E o que temos visto hoje? A instabilidade no nosso meio. Pessoas emocionalmente instáveis, possuem caráter instável e dificultam a obra de Deus. Porque muitos ministérios estão quebrados por causa de instabilidade. Porque muitas famílias estão sendo destruídas. Porque muitos casamentos têm sido dissolvidos por causa da instabilidade emocional. Mas o Senhor nos convida nesta manhã a sermos pedra, a termos a força dele e a estabilidade dele. Porque somente uma pedra
pedra estável, viva, pode servir para a edificação da casa de Deus. Não esqueçam que Babel foi construída por tijolos. Tijolo não aguenta pressão. Tijolo não sustenta peso. E nós não somos como tijolos. Não estamos instáveis, desestabilizados por este mundo. Mas nós temos a força do Senhor, que é a pedra, que é o nosso fundamento. E nós, como pedras vivas que estamos nele, podemos ser edificados, casa espiritual, edifício de Deus. O que nós temos visto hoje? Pessoas que não foram tratadas, pessoas que não foram transformadas, e por conta disso estão desqualificadas. Não é que Deus esteja rejeitando o homem, é que Ele está dizendo: deixa eu te tratar, porque no passado você era como um tijolo frágil, mas hoje eu quero fazer algo com você, porque eu preciso de uma pedra para se encaixar em outra pedra e para daí levantar o meu edifício. O Senhor requer de nós uma transformação profunda. A instabilidade de caráter é fruto da instabilidade emocional. Hoje queremos muito, amanhã não queremos nada. Hoje estamos cheios de Deus, cheios da vida de Deus, e a gente se move por essa vida de um lado para o outro. Estamos cantando, jubilando e dizendo que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é a nossa primícia, Ele é o nosso tudo, mas no dia seguinte esquecemos de tudo. Não queremos mais nada. Não queremos Ele. A obra se torna um fardo. E é por isso que Ele quer nos tratar. E é por isso que Ele precisa nos transformar, para que sejamos úteis na casa dele. O reino de Deus não se move de acordo com situações externas, porque pessoas instáveis não são confiáveis para a obra. Sabia disso? Jesus passou por várias provações. Jesus foi caluniado. Jesus foi rejeitado. Jesus foi humilhado. Eu nunca vi uma pessoa ter tanto problema de uma vez só como Jesus. Mas o caráter dele era imutável. Ele não era estável. Ele não era como nós, que um dia estamos alegres, sorridentes, mas basta acontecer uma coisinha, você fica, meu irmão, de bico e de cara feia. Pessoas assim não são confiáveis. Por que não são confiáveis? Porque hoje ela vai dizer que quer. Hoje ela vai fazer tudo fervorosamente, porque a circunstância é favorável. Mas no dia em que a circunstância não for favorável, ela não quer mais nada. Ela deixa o Senhor para trás, as coisas do Senhor, e ela esquece que tem um compromisso com Ele. Então, Deus precisa primeiro tratar o nosso caráter. E Ele trata o nosso caráter tratando as nossas emoções. Porque nós podemos ser um perigo na obra de Deus. Caráter maltratado e emoções que não estão alinhadas com o Espírito de Deus é um grande prejuízo na obra. Você não vai muito longe. Observe a rede social. Você vê líderes o tempo todo querendo dar resposta. Você vê pessoas se inflamando, pessoas que perdem
Quando somos instáveis, queremos responder a todos. E respondemos no impulso. E nos perdemos. Ei! Moisés não pôde entrar na terra prometida. Sabe por quê? Porque quando Deus disse, fale com a rocha, ele bateu na rocha. E qual foi o problema de Moisés? Instabilidade emocional. Ele deixou que as circunstâncias externas afetassem o propósito de Deus na vida dele. E aí ele não conseguiu mais ouvir e compreender as coisas direito. E foi fazendo as coisas por impulso. Esse é o nosso problema, meu irmão. Ei, dizem por aí que o que afunda um barco não é a quantidade de água que está lá fora, mas é a quantidade de água que se permite entrar no barco. Se o teu barco estiver betumado, com o Espírito por dentro e por fora, água nenhuma entra. E você se mantém estável, no meio de uma grande tempestade. Para Mateus 16, 23. Olha para o seu irmão antes e diga: meu irmão, o nosso caráter, ele é transformado no meio da tribulação. É na tribulação que você diz que você é. Não é nos dias de calmaria. Não são os dias de bonança. Não são os dias que está tudo bem. Eu quero ver se você é crente, é na prova, é no fogo, é na tribulação, é quando tudo está dando errado. Aí eu quero ver estabilidade no crente. Mateus 16, 23. Quem é que diz? Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que ele serve de escândalo, porque ele não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Oh, peraí, calma. Não foi esse o Pedro que teve a revelação? Todo mundo batendo na trave. Elias, Jeremias. Os discípulos já não estavam mais sabendo quem era Jesus. Mas aí Pedro chega e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vive. Ele disse: opa, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai. Que revelação gloriosa. Por isso que eu te digo, tu és Pedro, tu és uma rocha. Agora este mesmo Pedro, que estava cheio de Deus, cheio da revelação de Deus, diz assim: olha Jesus, o negócio é o seguinte, eu acho melhor o Senhor se poupar. Não vai para a cruz não, se poupa. Instabilidade. Esse é o perigo de quem não sabe viver com pressão. Porque hoje você pode ser um agente transformador, mas no dia seguinte você pode ser uma pedra de tropeço. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro. Ele não disse para Satanás. Ele não estava falando com espíritos malignos. Ele estava dizendo a Pedro. E ele disse: para trás de mim, Satanás. No aramaico, no grego, no português, como você queira, é opositor. Quando Jesus falou isso para Pedro, ele não estava se referindo ao espírito maligno. O que Jesus quis dizer é: você agora, Pedro, é um opositor. E ele disse: para trás de mim. Como alguém tão instável, que não sabe discernir as coisas de Deus, pode caminhar na frente? Ele estava colocando Pedro, reposicionando Pedro e dizendo: vá para trás. Você não pode caminhar na frente, porque todos aqueles que são instáveis
Ele estava chamando Pedro de opositor. Como alguém, irmãos, que um dia está cheio de Deus, da revelação de Deus, pode no dia seguinte ou no mesmo dia ser uma oposição para a obra. Jesus estava ali porque ele precisava redimir. Ele precisava ir para a cruz. Só que quando Pedro viu a situação e Jesus dizendo que seria entregue, na hora ele deixou a circunstância tomar o coração dele. E aí o que ele achou melhor? Se poupa, Jesus. Por que o Senhor tem que ir? Parece algo tão inofensivo. Quantas vezes nós agimos assim? Com as nossas falas tão inofensivas, mas que servem de tropeço para a obra de Deus. Pedro foi chamado pelo Senhor para ser rocha na edificação da casa de Deus. Mas Pedro era emocionalmente instável. Um dia, cheio de revelação. No outro dia, cheio de emoção. Jesus não disse a ele: você está possuído. Mas Jesus disse a ele, como um opositor, como alguém que não está no propósito e na visão de Deus, pode ser um obstáculo para o seu caminho. A nossa instabilidade é um obstáculo para a obra de Deus. Deus precisa fazer algo novo em nós, para que depois Ele possa fazer através de nós. Deus precisa transformar a nossa vida. Deus precisa trazer, como já foi falado, uma quietude. E essa quietude vem do Espírito. Ela que me faz descansar. É ela que me faz repousar em meio à guerra, a conflito, a circunstâncias ruins. E me torna alguém como uma rocha. Eu não sou abalado por nada, porque o Espírito é aquele que me conduz. Ei! Ele diz que a casa que está firmada sobre a rocha, pode vir vento, pode vir tempestade, a casa está de pé, meu irmão. E a casa é a igreja do Deus vivo. Se as pedras não forem pedras vivas, transformadas e lapidadas por Ele, elas serão instáveis como um tijolo. E na primeira dificuldade, e no primeiro problema, a casa desmorona. Tem casa desmoronando aí por causa de instabilidade, meu irmão. Tem vidas sendo destruídas, casamentos sendo destruídos, porque nós não estamos emocionalmente controlados pelo Espírito. É Ele que dá o controle. É Ele que dá a estabilidade. É Ele que guarda a nossa casa. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, você não pode permitir que as suas emoções sejam um obstáculo para o crescimento da casa de Deus. E agora, o que é que a gente faz? O segredo? 2 Pedro 2:2. Para aqueles que são estáveis, Jesus tem um remédio. Vamos lá? Podem ler. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado. 2 Pedro 2:2. Pode 1 Pedro 2:2, a sua bênção. Isso. Vamos lá. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vais crescendo. Ei, o segredo para o crescimento e a maturidade é o leite espiritual não contaminado, não adulterado. É a palavra do Espírito que nos
transforma. É a palavra do Espírito que nos alimenta. É a palavra do Espírito que nos faz crescer e amadurecer e entender que as coisas de menino não nos cabem. Ei, meu irmão, desfaz o bico, porque bico é coisa de menino. Gente grande apanha e fica de pé. Gente grande é disciplinado e entende que a disciplina é para o posicionamento. Gente grande não faz birra. Então esquece a birra e vai crescer, meu irmão, porque o Senhor tem leite espiritual para nós nessa noite. Quer dizer, nesse dia. Deixe que a palavra seja o leite espiritual diário que alimenta a sua vida, gerando crescimento real. Esse alimento é o que nos transforma em pedras vivas para edificação. É esse alimento que lhe torna estável. É esse alimento que faz você aguentar a pressão do dia a dia. É esse alimento que lhe dá resistência, que lhe coloca como uma rocha. E as pessoas vão dizer assim: o que é que está acontecendo com fulano? A prova está demais. O fogo está esquentando, mas ele está inabalável. A igreja precisa aprender a aguentar pressão. E sobre grande pressão, tijolo racha, mas rocha fica de pé. A igreja é edificada com pedras vivas, e essas pedras vivas são moldadas por Cristo para suportar peso e pressão. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, você é tijolo ou pedra? Você é crente tijolo ou você é crente pedra? Porque crente tijolo é cheio de mimimi. Eu hoje não vou, porque fulano me olhou assim. Eu não vou fazer mais, porque do jeito que eu quero não foi. Então eu vou deixar de fazer. Esse é crente tijolo. Está na hora de tomar o leite espiritual. Fica bem fortinho, meu irmão, porque o Senhor te chama por pedra. Vá para Lucas 22, 23 e já estamos encerrando. Lucas 22, versículo 33. Quero ver se vocês aguentam muito. Esse negócio de crente Nutella não é para esse lugar. Aqui é quem suporta a pressão, quem está firmado na rocha, quem suporta as adversidades. E fique tranquilo, porque você não está sozinho. Você está firmado numa rocha que é Cristo. E em cima dessa rocha, Deus vai construindo a sua edificação com pedras vivas. Fica tranquilo, porque quem está segurando todo o peso é Ele, que é a nossa rocha. Você só vai sendo encaixado. E fica tranquilo, meu irmão, porque tem uma pedrinha aqui, a outra pedrinha ali, e um vai sustentando o outro, e um vai segurando o outro, e um vai animando o outro. É por isso que as pedras não podem estar soltas. As pedras precisam estar bem encaixadas. Eu sei, você gosta de multidão, mas o nosso Senhor, Ele seleciona pedras vivas. Ele não trabalha com pedras mortas. Porque essa edificação não é qualquer edificação, é a casa dele. Vamos lá? Vamos lá, irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e até o castigo. Vocês estão demais. Vai como, irmão? Lá não. A gente tem que ler de novo.
forte. Isso é sombra e figura. Hoje você quer. Hoje tu tá indo para qualquer canto com ele, né? Aí amanhã você diz, não foi bem isso que eu quis dizer. Bora, vamos lá, que é didático. E ele que Pedro. E Pedro, vamos fazer assim. E Pedro disse, Senhor, estou pronto para ir contigo à prisão e... Nem na prisão ele quis ir. Lucas 22, 57. Você acha que você é melhor do que Pedro? Não. Confessa logo que está tudo certo. Lucas 22, 57. Peraí, mas no versículo 33, ele estava pronto para ir para a prisão e até morrer. Agora, ele nega o Senhor 3 vezes. Ei, isso é reflexo de quem é instável e vive emocionalmente abalado pelas circunstâncias. Meu irmão, o que faltava em Pedro era o espírito da vida dentro dele. Jesus não tinha morrido e ressuscitado para ser um espírito vivificante. Pedro ainda tinha uma desculpa. Andou com o Senhor, lado a lado. Mas o Senhor conhecia Pedro. Por isso que ele disse, Pedro, esta mesma noite, você está dizendo que você vai comigo para a prisão? Você está dizendo que vai comigo até a morte? Você não vai não, porque você é instável. Você não vai não, Pedro. Sabe por quê? Porque uma hora você quer uma coisa, depois você quer outra. Você não vai não, Pedro. Sabe por quê? Porque você se molda de acordo com a circunstância. Então eu vou lhe mostrar, Pedro, que nesta mesma noite, você não vai me negar uma vez só, não. Você vai me negar 3 vezes. E essa é a nossa realidade. Só que você hoje tem o Espírito vivificante dentro de você. Se é que tens o Espírito. Não foi assim que o apóstolo Paulo disse. Se é que tens o Espírito de Deus. Porque se temos o Espírito de Deus, esse mesmo Espírito se move dentro de nós. É esse mesmo Espírito que testifica com o nosso Espírito e diz que somos filhos de Deus. E olha, meu irmão, se você é filho de Deus, você também é uma rocha, porque você herdou a força e a estabilidade do seu Senhor. E ele, instável, emocionalmente abalado, negou o Senhor. Pedro afirma com toda certeza que está pronto para ir para a prisão e para a morte. Mas naquela mesma noite, ele fez o oposto. Olha para o seu irmão e diga, meu irmão, crente tijolo é reativo. Crente pedra é vivo e ativo. Você é reativo ou você é vivo e ativo? Que tipo de crente você é hoje? Porque o povo diz que é crente Nutella. Eu hoje estou chamando crente tijolo, que não aguenta nada, não suporta nada e vive de acordo com a circunstância. Mas o Senhor tem alimento, tem leite espiritual, tem a palavra viva, tem a força que você precisa. Ele é a força que nós precisamos. Ele é o alimento que nos supre, nos faz crescer e nos faz ficar fortes diante de qualquer dificuldade. Ei, olha para ele com todo amor e diga, não seja emocional, seja intencional. Porque Jesus não se movia por emoção, mas por intenção e propósito.
Quem vive de emoção, diz assim: não vou mais. Olha, mulher, eu não te quero mais não, porque você hoje não botou minha janta. Você hoje acordou com o cabelo desarrumado. Eu acho que eu não te quero. Irmão, pode se converter. Porque Jesus está às portas. E a sua vida é a expressão da vida de Deus nessa terra. Como Deus pode te usar como representante dele se você não sabe o que quer? Você hoje quer estar casado, amanhã você quer estar separado. Você hoje quer Cristo, amanhã você não quer mais. Você hoje é obreiro aprovado, cheio de Deus. Amanhã você não sabe nem quem você é. Instabilidade emocional. E isso o Senhor trata, dando comida, fortalecendo, nutrindo e nos alinhando para o propósito. 1 Pedro 2,5. Como é? 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ninguém se torna pedra sem propósito. As pedras possuem um propósito para serem edificados. Casa espiritual é o amadurecimento que te torna útil. Não é o conhecimento da letra, não é o tempo que você tem na casa de Deus, não é a sua credencial, mas é a sua maturidade que lhe torna útil ou inútil, no caso dos imaturos. Fique de pé nessa manhã. O amadurecimento e a estabilidade emocional te torna apto para edificar a casa de Deus. Então que sejamos como pedras vivas para a edificação desta casa. E vós também, não é só Pedro, sou eu e é você. Somos essa pedra, a pedra viva para a edificação da casa do nosso Senhor, para sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Cristo Jesus. Que o Senhor remova de nós toda a fragilidade do tijolo, todo o viver reativo, e nos consolide como suas pedras vivas, e que Deus possa estabelecer o propósito dele na vida de cada um neste lugar, mas firmados na verdadeira rocha, que é Cristo Jesus. Resistindo às tempestades e servindo de abrigo uns para os outros, de proteção uns para os outros. Como alguém pode confiar no seu ministério se você não está? Você pode chegar aqui, meu irmão, e pregar a palavra que você quiser, mas é o seu dia a dia, é a sua estabilidade ou instabilidade é que vai validar o seu ministério, é que vai dizer quem você é em Deus e para que foi que Deus te chamou. Então está na hora de deixarmos de lado as coisas de menino e pedir ao Espírito de Deus que traga a revelação do Cristo vivo para nós, que nos fortaleça, porque temos muito pela frente, muito está nos aguardando. O Senhor está às portas. E será que Ele pode confiar em você? Será que Deus pode confiar em você para edificar a casa dele? Ou será que você ainda está como crente tijolo, que não suporta nada, não aguenta nada, tudo você desestabiliza? Hoje você está de um jeito, amanhã você está de outro. Não, estabilidade é o que o Senhor requer para a edificação da sua casa. Então
fortalecidos na força do poder de Deus. Sejam fortalecidos neste Cristo que é a sua rocha, é a sua fortaleza, é o seu escudo, é o seu amparo. Não é no mundo que vamos buscar força, é nele, é em Cristo. Dobra seu joelho, meu irmão, pede misericórdia a Ele e diz: Senhor, me dá mais do seu alimento, me dá mais do leite espiritual, porque eu preciso, Senhor, deixar de ser tijolo e passar a ser rocha inabalável. Está falando com Ele nessa manhã.
Mexendo no som. Mas vai botar você pra mim. Arrumando a casa, o carpinteiro arrumando a casa. Você chamou desde o início do culto. Esse é o som. E ele veio arrumar. Lá de dentro eu abro a porta. Lá de dentro eu abro a porta. Esse é o som. Carpinteiro arrumando a casa. O carpinteiro arrumando a casa. Eu abro a porta. Lá de dentro eu abro a porta. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Ô, Herbert, não vai saber trabalhar, viu? como eu amo seu nome, Ele tem suas estratégias. tens o nome mais lindo que eu conheço. Tá ouvindo, menina? Papai sabe. Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Não seja emocional, seja intencional. Faça tudo com propósito e você vai agradar o coração de Deus.